Boa tarde, acho que nós já estamos ao vivo, né? Podemos iniciar? Acho que sim, né? Bom, boa tarde a todos os participantes da nossa live de hoje. Eu estou aqui mais uma vez em nome dos meus colegas do Museu Regional de São João del Rei para essa live introdutória, né? A nossa terceira live introdutória ao nosso primeiro simpósio virtual, Reflexões acerca da identidade e identificação do nosso museu, que acontecerá entre os dias 21 a 25 de setembro, próximo agora. Será um evento, nosso simpósio vai ocorrer durante a Semana de Museus, da Primavera de Museus, que Primavera de Museus é uma ação de promoção, né, dos museus brasileiros, coordenadas pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que une todas as instituições museais em prol de um tema. E o tema deste ano é Mundo Digital, Museus em Transformação. Nós pensamos nessas lives introdutórias com a finalidade de prepararmos o público para o nosso simpósio, né? Esses eventos, eles buscam suscitar assuntos relacionados com o nosso dia a dia no Museu Regional de São João del Rei. São os nossos bastidores que estamos apresentando. É a forma que pensamos em trazer o público um pouquinho mais perto do museu. É o intramuros do Museu Regional de São João del Rei. O nosso bate-papo de hoje é com a assessoria de comunicação e com a recepção do público visitante. Eu até gostaria de fazer um recorte, porque eu acho muito importante a gente mencionar isso, que nos dias de hoje a comunicação assume um papel extremamente estratégico, de extrema importância na comunicação e na transferência de conhecimento dos museus com os diversos segmentos sociais. E é com isso que a gente traz o meu colega, o João Vitor Vilas Boas. Ele é assessor de comunicação do Museu Regional. Tem a Isabela Castro, que atua com a recepção do público visitante, e eles vão falar um pouquinho sobre a imagem pública do Museu Regional de São João del Rei, sempre muito atuantes nas redes sociais, e ainda mais neste momento de pandemia. Quero lembrar a todos os participantes que, ao final da apresentação, nós estaremos abertos para perguntas. João, é com você, viu? Valeu, Eliane, obrigado. Boa tarde, Isabela também. Boa tarde, pessoal de casa que está assistindo a gente. Então, a intenção nossa aqui hoje é trazer para o público conhecer como que é esse trabalho de assessoria de comunicação do Museu Regional. Porque foi um trabalho que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido até hoje, ao longo já de 5 anos, né? É um trabalho em constante evolução e, ainda que parcialmente, né, mostrar para vocês como que esse trabalho atuou na mudança da imagem do museu perante a comunidade, né, e como que ele ainda atua dessa maneira, porque, como eu disse, é um trabalho que evolui constantemente, né, e trazer também como que a mudança de postura da recepção, né, ajudou bastante nessa questão da imagem do museu. Isso é a parte que depois a Isabela também vai falar. E ao longo de todo esse processo, trazer também os resultados, né, de o que a gente já colheu ao longo desses 5 anos que a gente está aqui na frente da assessoria de comunicação do Museu Regional. Queria pedir para o Augusto colocar a apresentação no ar. Bom, como a Eliane já tinha falado, a nossa ideia é falar sobre a imagem pública do Museu Regional de São João del Rei, né, tratar um pouco da assessoria de comunicação e do tratamento com o público visitante. Pode passar, Augusto. Bom, para a gente falar, eu preciso primeiro dar um contexto histórico de como que foi esse processo da evolução da Ascom do Museu Regional, né? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que lá atrás,
quando eu cheguei, não havia uma continuidade nos trabalhos da comunicação do museu, né? Não havia, assim, uma ausência de projetos, né? A atuação era resumida a publicidade e registro, né? Tinha uma necessidade de aproximar o museu da comunidade. Pode deixar a tela cheia. E a recepção, a portaria do museu, tinha uma atuação muito restrita ao museu, né? Mas vamos lá. O que é esse sentido da descontinuidade? Essa questão é porque o museu sempre trabalhou com estagiários na área de comunicação, né? E nunca houve uma preocupação de se montar um projeto, e se houve também, né? É difícil dizer se houve ou não uma preocupação, né, de montar um projeto, mas se houve essa preocupação de montar um projeto, ele nunca foi colocado em prática, né? Então, quando eu cheguei lá, não havia uma continuidade. Sempre que trocava a equipe de comunicação, aquela equipe começava do zero. E foi o processo que aconteceu quando a gente chegou. A gente teve que começar a planejar a comunicação do zero, né? No caso, eu não estava sozinho, eu entrei junto com uma outra estagiária, Laís, ao longo do tempo, além dela, foram passando outras pessoas por lá, que ajudou durante todo esse processo, né? E a questão da atuação ser resumida à publicidade e registro é porque a assessoria de comunicação do museu funcionava da seguinte forma. Havia um evento, esse evento era divulgado nas redes sociais do museu, no caso, na época, era só o Facebook. Esse evento era divulgado lá, o museu tinha um blog no Blogspot, né, era uma coisa assim, bem, bem simples, né. O evento era divulgado, durante o evento, o pessoal da assessoria registrava esse evento com fotografias, às vezes um vídeo, alguma coisa assim, e posteriormente ao evento, essas fotos e algum textinho, alguma coisa contando o que aconteceu no evento, saía depois nas redes sociais, no Facebook e no blog do museu, né? Existia também naquele momento, isso foi uma coisa que foi da equipe como um todo, eu não sei se foi uma coisa realmente de todo mundo, ou se foi da direção da época, havia uma necessidade muito grande de aproximar o museu da comunidade. Ainda há essa necessidade, né, ela não foi totalmente suprida, mas naquele período era uma coisa muito forte. A gente tinha, né, a concepção de que o museu precisava se aproximar da comunidade são-joanense. O museu sempre teve uma aparência um pouco elitista, seja pela imponência da casa, seja pela coleção, que o nosso acervo praticamente todo, salvo algumas peças que são ferramentas de trabalho, né? O nosso acervo quase todo ele foi retirado da elite são-joanense, não só de São Joanense, né, mas da elite mineira do século XIX, né? Essa é a origem dele. Então, talvez isso cause um pouco de afastamento do público de maneira geral, principalmente o público da cidade. Então, existia essa necessidade. E a recepção também. A questão da portaria, a atuação da portaria, vou deixar até depois a Isabela falar um pouco sobre isso, mas a questão da portaria é que a portaria era muito restrita ao museu. A gente sempre teve uma equipe muito boa trabalhando na portaria, eles tinham uma ligação muito forte com o setor educativo, então conheciam muito sobre o acervo do museu e sobre a história da casa. Então, sempre que aparecia alguém com alguma dúvida, um visitante, seja da cidade ou um turista de fora, que tinha alguma dúvida, né, eles estavam sempre prontos para responder, mas não saíam muito dessa questão da casa e do nosso acervo, enfim, do museu, né? Então, a gente começou a trabalhar isso para que a recepção também começasse a mudar a sua postura e começasse a abranger outros assuntos, não só o Museu Regional. Pode passar. Então, a gente começou eu vou dar só uma pincelada nisso daí, vou só ler os tópicos, não preciso nem detalhar muito eles. A gente começou a perceber alguns objetivos, né? A gente precisava atingir diferentes públicos, né? A gente precisava fortalecer a marca do Museu Regional, uma presença constante no dia a dia da população.
isso era uma coisa assim que a gente teve desde o começo, foi aquela... foi uma questão de necessidade mesmo, desde o começo, de perceber, olha, a gente tem que estar atuante, a gente tem que estar sempre ali presente com as pessoas, porque o museu ele só estava presente naquele momento de evento, sabe? No intervalo entre um evento e outro, o museu não batia na porta das pessoas e falava, olha, eu existo, eu estou aqui. Isso não acontecia. Então, se tinha uma inauguração de exposição, sei lá, no dia 1º de janeiro, e a próxima exposição era só no dia 1º de julho, durante esse período, o museu, né, ele ficava meio que só na espera, sabe? Ele não ia lá, que nem eu falei, ele não batia na porta da pessoa e falava, oi, eu existo, vem me ver e tal, não sei o quê. Era mais aquela coisa do pontual do evento. Lógico que não era essa coisa de 6 em 6 meses, né? Entre uma exposição e outra tinham recitais, tinham palestras, mas enfim, se o evento acontecesse que seja de mês em mês, de 15 em 15 dias, nesse intervalo de tempo, de 30 dias, de 15 dias, o museu ficava um pouco ali em silêncio, né? Então a gente começou a perceber que a gente precisava estar junto da população no dia a dia, no cotidiano das pessoas. A gente precisava aproximar a instituição da comunidade, como eu falei antes, e tornar o museu uma referência, tanto para os visitantes locais quanto para os turistas que vinham de fora. Pode passar. E aí a gente tomou algumas ações. A gente começou a trabalhar algumas ações para mudar isso daí. E toda a apresentação de hoje vai ser baseada nessas 4 ações que estão aí, né? Então, a gente começou a atuar de maneira constante e de forma atrativa na internet. A gente começou a se aproximar mais dos veículos de comunicação e ampliou bastante o mailing da instituição, que é o catálogo de contatos que a gente tem com as mídias da cidade, da região e do estado. A gente trabalhou essa mudança de postura no atendimento ao público e a gente também atuou para melhorar a transparência do museu, né? Também esse outro ponto também a Isabela que vai tratar dele, mas porque o museu é um órgão público, né? Como todo órgão público, ele já tem algumas ferramentas governamentais que tornam ele transparentes, né? Mas algumas coisas, por mais que fossem de acesso público, elas não têm uma vitrine, né? Então, por exemplo, se um pesquisador precisasse saber informações sobre determinadas exposições, sobre visitação do museu, coisas do tipo, era uma questão que era um pouco difícil de se ter acesso. O acesso era livre, né, claro, mas mas não, mas não era exposto, não ficava numa vitrine. Então a gente começou a tratar de melhorar essa transparência do museu também. Pode passar. Bom, a primeira ação, a gente começou a trabalhar, né, uma presença constante na internet. A gente começou, na verdade, pelo Facebook, que era a ferramenta que o museu já tinha na época, né, e que até hoje é o carro-chefe do museu. Mas logo depois a gente também começou a trabalhar no Instagram. O Instagram ainda ele ainda não tem um planejamento igual o Facebook tem. A gente não tem um planejamento de publicação no Instagram igual a gente tem para o Facebook, né? Mas, mas a gente começou lá em 2016 e vem evoluindo cada vez mais no Instagram. Então, o Instagram tem uma linguagem própria, assim como a gente também tem uma linguagem própria para as outras redes, outros portais que a gente usa. No caso, o Instagram, ele é muito mais voltado para o público jovem, né? O público do Instagram hoje é mais adolescentes, e quanto mais a idade vai subindo, mais a quantidade de público vai diminuindo. Então, a gente tenta fazer alguma coisa voltada ali para o pessoal jovem, abaixo dos 30 anos, né? Então, fica muito focado mais na beleza das imagens, no design das imagens, do que no conteúdo textual, né? Normalmente a gente deixa um link na bio para quem está mais interessado e acessar realmente esse conteúdo textual em uma outra plataforma. As publicações são bem mais leves, né? São textos pequenos, normalmente mais resumidos, né? Que não se aprofundam tanto no assunto,
E uma vantagem muito grande no Instagram é a maior interação que a gente tem com o público, né? Por mais que o Facebook tenha as mesmas ferramentas do Instagram, a interação do público por lá é muito maior. Então, seja pelos stories, seja pelos comentários, pelos directs, o pessoal interage muito mais com a gente através do Instagram. Então, a gente publica sempre alguns, alguns stories em que o pessoal pode responder perguntas, e a gente tem um retorno muito bom a partir de lá. Pode passar. Bom, isso daí é só um gráficozinho. Os gráficos não ficaram muito bons, gente. Vocês vão perceber que não, alguns nem estão muito legíveis, alguns estão um pouco bagunçados, mas é só para ilustrar mesmo. Aí, no caso, pode voltar, isso. Aí, no caso, é o gráfico de crescimento do Instagram. Esse gráfico é baseado, a linha vermelha ali, no número de interações, né, o número de curtidas em fotos e outros tipos de interações do público com o perfil do Instagram, e a linha de baixo é o crescimento do público seguidor. Então, a linha vermelha ela só vai até 2019, porque a gente só fez esse apanhado de informações até o ano passado, a gente ainda não fez o relatório desse ano, né? Mas o número de curtidas a gente já tem até 2020. Então dá para ver aí que o número de interações, ele cresce muito mais, né? Dá para ver que a linha é bem mais acentuada para cima aí, no número de interações do que o número de seguidores. É interessante notar isso porque, assim, mesmo com o número de seguidores não crescendo tanto, o conteúdo vem melhorando e vem sendo do interesse cada vez maior das pessoas ao longo do tempo. Mas pode passar. Bom, o Facebook. O Facebook é o orgulho da comunicação do Museu Regional, porque é realmente o carro-chefe, né? A maior parte, o grosso mesmo do nosso público se comunica com a gente pelo Facebook. A gente está com mais de 11 mil seguidores lá. A gente se tornou a quarta página entre os museus do IBRAM mais seguida e uma das que tem maior número de interação com o público, né, maior número de reações do público. Então, o Facebook, ele é voltado para um público mais adulto. Eu coloquei acadêmico aí, mas não era bem essa a palavra que eu queria usar. Ele não é voltado especificamente para um público acadêmico, mas para um público que tem um grau de estudo um pouco maior, né, e que se interessa pelos assuntos diversos que a gente trata por lá. Bom, ele é o principal veículo, né, como eu falei, e ele tem publicações diárias, diferente do Instagram, que a gente não publica diariamente, o Facebook tem publicações diárias, né, de segunda a sexta-feira. A gente desenvolveu 15 quadros com temáticas específicas para serem publicados ao longo do mês, né, além dos quadros de divulgação, das publicações que servem para divulgar os eventos do museu. E ele tem um conteúdo razoavelmente mais denso. A gente não costuma desenvolver textos muito longos. Eu sempre peço para as meninas fazerem um texto mais curto, mais objetivo. A gente tenta manter uma média ali de 500 caracteres, mas quando muito, a gente chega a 1000. Mas, às vezes, nem os 500 caracteres a gente gosta de chegar muito, dependendo do tema que for abordado. Mas, enfim, eu vou falar desse processo de desenvolvimento do Facebook, porque ele realmente foi muito importante para colocar o museu diariamente na vida das pessoas, que era o principal foco, né, um dos nossos objetivos lá atrás. Bom, duas questões com relação a publicações diárias. A primeira é que eu imagino o Facebook como uma televisão, né? Talvez um pouco da minha formação, eu venho antes de passar pelo jornalismo, eu vim da televisão, então eu imagino sempre dessa maneira. Como que funciona a televisão? A televisão, ela não... ela se diz um veículo de entretenimento e informação, mas, na verdade, mesmo a televisão, ela funciona... o principal objetivo dela é a publicidade, né? Eles colocam
entretenimento e informação no meio da publicidade para atrair as pessoas, e as pessoas, depois, no intervalo da programação, assistirem a publicidade do produto que está sendo vendido ali. Então, a gente começou a pensar o Facebook dessa maneira. Bom, vamos colocar coisas atrativas, né, que atraiam a atenção do público, que seja do interesse do público, para que o público comece a acompanhar cada vez mais a página e, no meio disso, a gente consiga divulgar com melhores resultados os eventos que o museu faz, né? Então, esse foi o primeiro pensamento em relação a colocar o museu diariamente nas redes sociais. A segunda questão foi o que eu falei antes. O museu ele meio que ficava apagado entre um evento e outro, né? Então a gente começou a pensar também numa forma de colocar o museu, né, o tempo todo em contato, as pessoas o tempo todo em contato com o museu. Realmente estampar ali, levar o museu para casa das pessoas. Aliás, hoje em dia na palma da mão, né? Todo mundo acessa Facebook, Instagram, direto na palma da mão pelo celular. Então a nossa ideia era colocar lá todo dia, para que as pessoas nunca esquecessem o museu. Então, todo dia sai uma publicação e a gente tenta tornar essa publicação a coisa mais interessante possível. São 15 quadros, só esses 15 quadros já daria para a gente preencher metade, aliás, mais da metade do mês, porque é só de segunda a sexta, então 15 quadros já preenchem 3 semanas, né? Então, a gente tem quadros que tratam de datas comemorativas, né? Não só datas nacionais, de feriados e tudo mais, mas datas que envolvem a cidade e a região. Então, por exemplo, determinado dia foi inaugurado o Colégio Santo Antônio de São João del Rei. Então, a gente faz uma publicação dedicada àquela data e tudo mais. A gente também tem publicações do próprio acervo do museu. A gente tem publicações de fotografias da cidade que contam um pouco da história da cidade. Então, como até está escrito aí, todas as publicações são de cunho cultural, histórico, artístico, informativo e de curiosidades, seja da cidade, da região do Campo das Vertentes ou de interesse nacional, ainda que a gente sempre puxe para São João del Rei e região. Pode passar aí o slide? Isso daí, vocês vão ver que o gráfico de baixo é bem bagunçado, né? Mas é só para ter uma ideia também do crescimento do nosso Facebook. O gráfico de cima, ele não tem todos os museus do IBRAM, mas cada uma dessas barras aí é um museu do Instituto Brasileiro de Museus, no qual a gente faz parte. O IBRAM tem mais de 30 museus, se não me engano. Aí tem 20, 22, 23, não sei, nesse gráfico de cima. Hoje nós somos a 4ª página mais seguida no Facebook. A gente só perde para 3 museus do IBRAM, né, que é o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional e o Museu Imperial, né? Se vocês verem aí, esses 3 museus, o Museu Histórico, aliás, o Museu Imperial, ele tem cerca de 3 vezes mais seguidores do que a gente. O Museu Histórico Nacional, ele tem cerca de 5 vezes mais seguidores que a gente, e o Museu Nacional de Belas Artes tem 8 vezes mais seguidores do que a gente, né? A gente está com 11, os outros 3 aí têm cerca de 30, 50 e 80 mil seguidores. Mas ainda assim, o mais interessante é que se vocês olharem para o gráfico de baixo, esse gráfico de baixo é o gráfico de envolvimento do público. Então, as linhas acinzentadas, azuis, elas são dos 3 museus que eu citei antes, né, que tem mais seguidores do que a gente, e a linha vermelha representa o nosso museu. Se vocês verem aí, o nosso público se envolve tanto com as nossas publicações quanto as publicações das outras 3 páginas. Então, mesmo tendo um público uma quantidade de público bem inferior, o envolvimento, né, muitas vezes até supera daquelas páginas que têm uma quantidade bem superior de seguidores do que a gente. Né, principalmente agora, a partir de 2020, se vocês olharem aí, o gráfico vermelho sobe, vai lá em cima, né, e mostra como que realmente os seguidores da nossa página se interessam muito pelo conteúdo que a gente publica. Pode passar. O site também foi muito interessante, porque, que nem eu falei,
Quando a gente chegou lá, o museu só tinha um blog, né, o blog na plataforma do Blogspot, e alguns outros museus do IBRAM já tinham um site próprio, desenvolvido pelo próprio IBRAM, tinha um layout padrão de todos os sites do IBRAM, tinham mais ou menos o mesmo estilo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente fez precisamos de um site. Então, a gente começou a desenvolver esse site, né? Isso na época foi em 2016, e posteriormente, agora, já no final de 2019, o IBRAM resolveu mudar todo o layout do site, então nós desenvolvemos um site novo no final de 2019, o site do museu está com a cara toda nova, já tem aí quase um ano, né? E o que é a intenção desse site? Ali a gente tem publicações bem mais completas, então muita coisa que a gente começa a tratar no Facebook tem um link para o site onde o conteúdo é completo, então às vezes no Facebook, no Instagram, tem só um trechinho, um resuminho ali, e, e no site tem a matéria completa, que às vezes chega a uma página e meia, 2 páginas de conteúdo. A nossa intenção é que o site seja um grande arquivo online de tudo o que o museu tem, que seja realmente uma réplica virtual da instituição, né? Então, lá dentro, tudo que você poderia encontrar no museu, a nossa intenção é que você também encontre pelo site, né? A gente está com acesso ao acervo completo, aliás, ele ainda está escrito completo aí, mas ainda não está completo. A nossa meta é deixar ele completo na internet. Nós começamos no ano passado, também foi uma demanda do IBRAM, no caso, a gente fez esse desenvolvimento junto com o pessoal da museologia, do setor educativo e com a parte técnica que foi disponibilizada pelo IBRAM, para colocar esse acervo todo no ar, né? Então, qualquer pessoa hoje pode acessar o site do Museu Regional e conhecer com fotos em alta resolução e a ficha completa, a ficha catalográfica completa. Ainda mais agora nesse período de pandemia, que os museus estão fechados, as pessoas estão em casa. Quem quiser conhecer o nosso acervo, só entrar lá no site. As ações culturais de longa duração, né, também estão começando a ser desenvolvidas lá no site. A gente já teve exposições virtuais através do site. Como eu falei, extensão de algumas publicações do Facebook vão para lá também. E lá a gente tem todas as notícias do museu. Tudo o que acontece no museu é publicado lá em forma de notícia, né? Todos os releases de eventos, e a gente tenta tornar a instituição o mais transparente possível através do nosso portal institucional. Além de muito conteúdo para download também. Então, a gente tem relatórios, tem folhetos, tem livros, vídeos, fotografias, tudo para download. Pode passar. Isso daí é um gráfico só para mostrar o desenvolvimento. Na verdade, não é um gráfico completo, ele é referente só a esse segundo site, né, um site que está no ar agora. Só para vocês terem ideia de como foi o crescimento do site ao longo de 2020, né, esse gráfico aí é do final de 2019 até agora, no final de agosto. Né, então, ele tem aí, não chega a um ano ainda. O Augusto até colocou o link, caso vocês queiram conhecer, está aí embaixo, Museu Regional de São João del Rei.museus.gov.br. Só volta lá no gráfico rapidinho, Augusto. Só com relação ao crescimento do gráfico, acho muito importante falar isso, porque mostra a diferença que foi essa situação tão diferente que a gente está vivendo agora em 2020. O primeiro site, né, ao longo de 2 anos e meio, acho que 34 meses, pelo que eu contei aí, ele recebeu 17 mil visitas. Né? O site atual, né, que está no ar desde outubro do ano passado, ele em 10 meses, ele recebeu cerca de 22 mil visitas. Então, em menos de um ano, o que o primeiro gastou 3 anos e meio, 2 anos e meio para chegar a 17 mil, o novo, com
com menos de um ano já chegou a 22 mil. Pode passar. Bom, outra coisa muito importante foi o trabalho que a gente desenvolveu de ampliação do mailing. O resultado dele foi, acho que um dos resultados que a gente mais comemorou ao longo dos últimos anos. O que a gente começou a fazer? A gente começou a trabalhar muito, muito presente com os veículos de mídia da região, né, não só de São João del Rei, mas da região, tratando muito pessoalmente com cada um deles. Né? Antes a gente só desenvolvia o release, mandava o release de uma maneira simples pelo e-mail do museu. Nós começamos a desenvolver através de uma plataforma de disparos de e-mails que nos dá uma quantidade de ferramentas bem maior para deixar os e-mails mais atrativos, mais atraentes para os jornalistas. Né? A gente aumentou bastante o número de contatos, os contatos que eram bem restritos a São João del Rei, hoje eles abrangem a região do Campo das Vertentes, as mídias do Campo das Vertentes. A ameaça foi detectada. Perdão, gente, foi meu computador. Ele abrange não só a região daqui, não só São João del Rei, a região do Campo das Vertentes, como a gente também tem meios, contatos de meios de comunicação que abrangem o estado todo, né, seja de Juiz de Fora, seja de Belo Horizonte. Pode passar só para a gente mostrar o resultado do crescimento desse e-mail. Isso daí é o clipping do museu, um gráfico do clipping do museu, ao longo de quase 10 anos, né, ao longo da última década. Ele começa em 2011 e vai até, se não me engano, esse daí até 2019. Né? Dá para perceber que a partir de 2015, né, quando a gente começou a montar esse projeto de comunicação, o salto que o gráfico dá, né, no clipping do museu. O clipping é a quantidade de vezes que o museu ganhou inserções na mídia. Então, todas as vezes que o museu é noticiado, seja numa rádio, num jornal, num site, na televisão, a gente dá um jeito de conseguir essa matéria, contabilizar e registrar lá, deixar ela arquivada. Então, a linha azul é a quantidade de publicações que o museu recebeu, né, independente do veículo. Para mim aqui está bem pequenininho, mas a linha vermelha e a linha verde é a quantidade de eventos que o museu teve, né, e a média de publicações por evento. Né? Então, se vocês verem, a quantidade de eventos no museu quase não mudou ao longo da década. Né? Mas a quantidade de notícias publicadas sobre o museu subiu todo esse pico desse gráfico que vocês estão vendo aí ao longo dos últimos 5 anos. Pode passar. Bom, essa parte aí eu vou deixar para a Isabela falar. Né? Ela vai tratar um pouco agora de como que foi a mudança da postura da recepção e como que foi desenvolvida também uma maior transparência do museu. Vai lá, Isabela. Oi, gente, tudo bem? João, obrigada. Então, eu vou falar sobre a importância também do setor da recepção para ajudar na questão da presença do público no museu. O setor educativo e a recepção, eles trabalham juntos. E a recepção, ela se tornou muito presente com isso da história do museu. Ela passa a conhecer muito mais temas internos do museu, como a história da casa, o acervo, e isso também ajudou bastante o público, porque, obrigada, Augusto, porque o público chega no museu e faz muitas perguntas, como, quanto tempo dura uma visitação, qual o melhor trajeto que eu sigo aqui dentro do museu, também quer conhecer um pouco sobre alguma peça específica, e acabou que os recepcionistas, com esse contato diário com o pessoal do educativo, passou a responder isso de uma forma muito mais aprofundada. Só que chegou um momento que a gente viu que esse contato estava ficando muito restrito apenas às questões do museu. E a gente viu que a gente precisaria tomar outras iniciativas, que a recepção teria que ter, a partir de agora,
uma presença mais incisiva no sentido de contar para o público sobre São João del Rei, sobre a história da nossa cidade, os pontos turísticos. Então, a gente propôs uma mudança de postura mesmo, que a gente trouxesse mais informações e apresentasse mais informações. Porque aconteceu muitas vezes turistas chegar e pedir indicação de lugares, ou então chegar de Tiradentes, por exemplo, e falar assim, nossa, mas eu fui em Tiradentes, conheci tanta coisa, acabou que em São João eu não conheci tanto, ficou meio desanimado de querer continuar conhecendo a nossa cidade. E a gente, com essa mudança de postura de apresentar São João del Rei, a gente pode passar para esses turistas que aqui, por exemplo, existem 13 museus, que existem outros lugares que eles podem conhecer. Então, isso foi... Quando a gente atingiu essa meta, isso foi muito importante para a gente. O público passou a entender o museu também como um ponto de referência, um lugar para pegar informações não só do museu regional, mas também da cidade de São João del Rei. Só um minutinho. A gente desenvolveu algumas ações para isso. E uma das primeiras, e que foi muito crucial, foi a adoção de mapas. Na recepção, sempre lá no balcão da recepção, sempre teve muitos folhetos. Tanto gente de outras instituições que pediam para deixar, a gente também deixava os nossos folhetos em outras instituições, a prefeitura também criava alguns mapas e deixava lá. Então, sempre tinha essa troca entre as instituições, uma ajudando a outra mesmo. Então, com essa mudança de postura da recepção, a gente resolveu reformular o nosso folheto. O folheto mais recente, a hora, né, que você puder ir lá no museu dar uma olhadinha, você vai ver que uma parte dele traz as informações do museu, contando um pouco da história, do casarão, do acervo, e também um mapa de São João, apontando os principais pontos turísticos e a história. E, além disso, agora a gente apresenta, né, os recepcionistas, a gente apresenta esse mapa, mostra para o turista que tem esse mapa de São João e também mostra os contatos do museu e indica para eles seguirem nas redes sociais. E também isso nos ajudou muito na questão da avaliação do museu em alguns sites de viagem. Basicamente, a gente olha sempre em 2 sites, que é o Google Local Guide e o TripAdvisor. E o resultado, para muitas pessoas que estão de fora, não é tão... como é que eu poderia dizer? Não é tão visível assim, mas para a gente que está lá dentro, é muito significativo. Porque ao longo do tempo, a gente pode comprovar, através dos comentários, das avaliações, como essa mudança de postura, essa apresentação não só do museu, mas da cidade, influenciou nos nossos comentários, no público mesmo. Aconselhar as pessoas a visitarem, que tem informação, que é um ponto de referência da cidade. Então, assim, teve um aumento muito grande dos comentários e a grande parte, assim, comentários positivos. E um fato muito interessante é que nosso museu está fechado desde o início do ano passado, acho que desde janeiro, né, do ano passado, por conta de reformas estruturais. Mas, mesmo assim, a gente não deixou de receber avaliações. A última ocorreu, se eu não me engano, há cerca de 2 meses, em 2019, que o museu passou o ano, né, praticamente todo fechado, a gente recebeu 80 avaliações e a gente recebeu avaliações esse ano, cerca de 17 avaliações de pessoas que visitaram o museu em 2018. Claro que a gente não pode falar que todas essas avaliações, esses comentários foram somente por causa dessa mudança da recepção, mas a gente tem esse contato, essa informação pelo teor dos comentários que as pessoas deixam. Então, tem uns comentários mais amplos sobre a questão da organização, da limpeza do nosso acervo, mas também tem esse comentário de que é um lugar que a gente que tem informação e que a gente faça acesso, que as pessoas estão ali para ajudar. Augusto, você pode passar para mim, por favor? Tá. E a gente, como eu disse, a gente criou algumas ações, né? E algumas delas resolver problemas da comunicação do museu.
Porque o Museu Regional ele é um órgão público e ele deve ser transparente. O governo ele oferece para a gente algumas ferramentas que ajudam na transparência dos diferentes setores, mas outras ficam a cargo do museu e que devem se tornar públicas, mas é um pouco difícil de fazer isso para que o público tenha um entendimento completo sobre isso. Então, encabeçado pelo setor de comunicação, a gente, como o Vitor disse, a gente criou algumas vitrines para ajudar a apresentar todas as informações para o público. O primeiro passo foi a criação do relatório anual de atividades do museu. Eu acho que tem algo você passa para me fazer, por favor? Se tem algo, só para eu ver. Ah, não, desculpa, pode deixar. A gente está esse ano sai a 6ª edição. Minto, desculpa. Esse ano a gente está na 5ª edição, ano que vem sai a 6ª. Esse relatório anual, ele visa comentar e mostrar todas as ações do museu ao longo do ano. Antes tinha até um relatório, mas era da área da administração e era um relatório assim mais interno, era difícil passar para o público externo e também não era atrativo, era uma linguagem mais difícil. E a partir de 2016 a gente criou esse relatório novo. Ele é publicado em janeiro do ano seguinte, né? Então, como eu disse, a gente vai para a 6ª edição. A gente começou em 2016. Em 2015 a gente fez, 2016 a gente voltou um pouquinho para publicar o de 2015 e o de 2020 ele sai em janeiro de 2021. Então a gente publicou 2015, 16, 17, 18 e 2018 e 2019, né? E como eu disse, o relatório ele apresenta muitas informações sobre o museu, basicamente tudo que ocorreu ao longo do ano do museu. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do que tem específico no nosso relatório. Todas as exposições temporárias do ano, os eventos, as apresentações, as informações sobre visitações e perfil do público, as novidades da biblioteca, os temas que foram buscados pelos pesquisadores. Aí vocês puderam ver também nesse crescimento do nosso site, e como o João Vitor disse que a gente está buscando fazer um site que tenha um acervo, isso é muito importante, um acervo online, isso é muito importante para quem pesquisa e quer descobrir a mais em um lugar que seja de fácil acesso e que seja a informação correta e clara, para buscar mesmo, fácil. Todos os trabalhos e números atingidos pelo setor de comunicação, o trabalho desenvolvido pelo setor educativo, as mediações dos projetos, as relações institucionais que o museu faz, tanto com pessoas quanto com entidades, e um pouco sobre a equipe que trabalha no museu ao longo do ano. Algo você passa para mim, fazendo favor? Esse daí é um dos relatórios de comunicação que a equipe já fez, eu só não vou me lembrar exatamente de qual ano que é. Mas também no projeto da comunicação, você encontra todos os manuais de como fazer esse relatório. É um apanhado do ano mesmo, e é de suma importância também para fazer uma avaliação no começo do ano sobre o ano passado, para pensar novas metas, novos objetivos, de como tornar o Museu Regional muito mais atrativo para o público e ajudar a trazer o público para o nosso museu. Você passa para mim também, por favor? E mais uma coisinha também que eu preciso falar, na verdade, outras duas ações muito importantes. A primeira foi o site, né? Como o João Vitor disse, que a ideia do site é fazer que ele seja um reflexo do museu, um reflexo da instituição física, ali apresentando o máximo de conteúdos que for possível. Então, como o João mencionou, em outubro a gente teve aquela mudança do layout e o site passou a ser um acervo muito mais completo. Então assim, desde essa mudança, por exemplo, todos os releases hoje, todas as exposições, desde 2006, estão lá publicados. E a ideia é que esse site cresça e seja cada vez mais um acervo e seja um local de consulta
para os pesquisadores e para outras pessoas também que têm interesse de conhecer sobre o museu e também sobre a história da cidade. E também, outra coisa muito importante foi no nosso site a parte que a gente traz sobre o acervo. A gente apresenta o acervo através de fotos assim, de altíssima qualidade, e também com uma ficha catalográfica que apresenta todas as informações da peça. O material, o tamanho da peça, um pouco da história dela, de onde ela foi fabricada, enfim. E essa parte do nosso site ainda também, ela não está completa. Tem alguns erros que estão sendo, né, arrumados, e a gente, como é um acervo muito grande, a gente precisa sempre estar olhando isso, mas no mais, qualquer pessoa pode olhar, pode pesquisar, pode usar o nosso site como fonte de pesquisa. Essa é a intenção hoje do museu, e é um trabalho que começou há algum tempo e que a gente tem a intenção de continuar sempre atualizando, trazendo mais informações para que seja o museu seja uma fonte de pesquisa. João? Oi. Não, então, só complementar, Augusto, se puder voltar um slide aí. Acho que deu um probleminha com o João. João? Oi, estou aqui. Não, então, só do projeto de comunicação. A Isabela falou aí da recepção e da transparência, né? E completando esse projeto de comunicação, que eu tinha falado lá no início, que antes não existia uma continuidade, né? Sempre que saía uma equipe, a equipe seguinte que entrava depois de algum tempo, ela tinha que começar do zero. Isso agora já existe, né? A gente conseguiu desenvolver ao longo do último ano aí, ao longo de 2019. Foram 3 manuais, aí no slide só tem uma imagem, mas na verdade são 3 manuais desses daí, totalizando mais de 200 páginas de material, que é o projeto da comunicação. Então, agora, o museu tem um projeto que está evoluindo, né, mas ele já tem uma base muito sólida, ele já tem no que se segurar ali, caso haja alguma necessidade. Então, aí tem um manual de comunicação, de como que a assessoria de comunicação do museu deve se portar em diversos aspectos, tudo que ela precisa conhecer dentro do museu, todos os trabalhos que são desenvolvidos na internet, presencialmente, com as mídias, com os meios de comunicação, com a assessoria de imprensa, quando alguém vai dar uma entrevista, vai participar de algum programa de rádio ou de TV. Dentro desse manual tem instruções para tudo isso, sabe? E agora as coisas caminham para evoluir. Então, não tem mais aquela coisa de começar do zero, né? Tem um segundo manual, que é o Manual de Relatório Anual, que ele ensina passo a passo como fazer esse relatório que a Isabela apresentou antes, né? Já tem aí 5 edições do relatório. Então, ele é um guia de como desenvolver esse relatório anual, e um manual do site institucional que mostra todas, como é que eu posso dizer, eu não gosto de usar a palavra maneira correta, né, expressão maneira correta, porque aí mesmo no manual de comunicação, em vários momentos eu falei que aqui não é um manual de regras, né, é um guia para melhor se desenvolver a comunicação, mas ele não é um manual de regras fechadas, né? Sempre que o assessor de comunicação no museu sempre perceber que alguma mudança ali é necessária, né? Ele não precisa seguir à risca o que está no manual. Mas o manual do site, ele traz uma série de coisas que a gente foi montando no site. Tipo, tem o organograma do site, de a posição em que determinadas coisas precisam ficar lá dentro para que não se perca, né, para ficar mais fácil para o visitante, o internauta, conseguir
encontrar a informação que ele quer. Então, nesse manual do site institucional tem tudo isso, todo o organograma, onde, como, qual o formato da publicação, tudo lá dentro. Então, são três manuais que a gente tem aí, mais de 200 páginas, acho que quase 250 páginas com explicações e guias para assessoria de comunicação do museu. Pode passar. Aí as metas futuras, que a Isabela já falou também, né? Tudo aquilo que a gente planeja fazer daqui para frente. Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque ela já falou sobre isso. E eu acho que é isso. Eu queria só aproveitar a oportunidade, porque eu estou aqui até hoje, né? Tem mais gente trabalhando na comunicação hoje, mas eu não fiz nada disso sozinho. Eu estou aqui colocando a cara porque fiquei. Mas tem muita gente que passou por lá e que ajudou muito e que fez a diferença e que ajudou a crescer e que deu ideias, sabe? Então eu queria realmente agradecer todas essas pessoas que passaram por lá. A Laís, depois passou a Carol, a Raíssa, o Sagner, agora está lá a Brenda, a Isabela, que também está ajudando muito. E queria agradecer também o Diego, que sempre esteve à frente, coordenando a comunicação, e ele sempre confiou muito na gente. Hoje ele não está mais no museu, mas ele sempre confiou muito na gente. Ele sempre deu muita liberdade. Se a comunicação está do jeito que está hoje, é porque ele confiou e deu muita liberdade para que a gente fizesse as coisas ali, desenvolvesse do nosso jeito. E queria agradecer também ao pessoal lá da Ascom, sede, lá do IBRAM, que também sempre apoiou a gente e teve presente ali sempre que a gente precisou tirar alguma dúvida. Eles também sempre ajudaram bastante. Acho que agora eu posso passar para a Eliane. Ei, João, parabéns, viu? Muito boa apresentação, muito boa mesmo. E a gente sabe, né, o quão tanto que é importante essa questão da comunicação, é o eixo, né, de articulação, de multidisciplinaridade dentro do museu, porque ele precisa ser muito efetivo para facilitar cada vez mais o acesso, né, do público em geral aos nossos museus. A gente percebe é, isso foi percebido, né, muito claro agora nesse momento de pandemia, né? Você já vinha desenvolvendo todo um trabalho e, de repente, nós nos vimos com as instituições fechadas, precisando cada vez mais fomentar o nosso trabalho. Então, olha, parabéns, eu acho que é por aí mesmo, o caminho é esse, né? A gente precisa ter o incremento, cada vez, né, até porque são as inovações que se tem na área, né? A gente sabe que essa área de comunicação cada vez mais tem uma dinâmica fantástica. Nós vamos passar aqui para as perguntas. Augusto, você pode nos auxiliar? Tá aí, olha, uma pergunta do Marlon, eu não sei se vocês conseguem acessar, estão vendo? Tô Dos lendo aqui. quadros mencionados por vocês, de postagem do Facebook, qual deles costuma ter mais repercussão nas redes? Vocês conseguem apontar? De modo geral, esse trabalho no Facebook também aproximou a comunidade do museu? Então, normalmente os quadros que mais atraem as pessoas são as fotos antigas de São João, né? Sempre que a gente coloca uma foto antiga da cidade lá, atrai muita gente. O que a gente tenta fazer toda vez é aprofundar na foto, né? Porque fotos antigas de São João rodam a rede diariamente, né? Todo mundo tem uma foto antiga que sempre publica no Facebook. Tem grupos da cidade que são especializados nisso. O que a gente tenta sempre fazer é trazer uma informação. Então, a gente tenta buscar o contexto daquela foto, mesmo que a gente, às vezes, não saiba o autor ou a data exata, a gente tenta buscar sempre o contexto dela, busca alguma informação. Às vezes a gente acha, lá no fundinho da foto, a gente acha assim uma placa de alguma loja que já não existe mais, e aí traz a história daquela loja, né, e das pessoas, dos donos daquela loja, enfim. Isso é o que mais chama atenção,
realmente as fotos antigas. Mas tudo que é voltado para a cidade, né, a gente tem quadros que publica fotos atuais, né, e que chamam muita atenção. A gente tem um que chama Pelas Ruas da Cidade, que conta um pouquinho da história das ruas, né? Então, principalmente focando no nome da rua, né? Então, quem foi Marechal Bittencourt? Quem foi João Mourão? Quem foi Presidente Tancredo Neves, que é a avenida principal da cidade, né? Então, a gente sempre traz informações, os nomes antigos das ruas, e é uma foto atual, mas a informação que está lá chama muita atenção das pessoas também. Muita gente de fora também, que adora chegar lá e relembrar, matar saudade, tudo. Agora, a outra parte da pergunta era se isso aproximou o público do museu. É um pouco difícil afirmar com certeza que isso aconteceu, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu acho que o museu acabou se tornando motivo de discussão, né? Então, por eu já ter visto em outras páginas, em outros grupos da cidade, muitas vezes uma informação trazida pelo museu ter se tornado motivo de discussão, enfim, sobre aquele assunto que foi abordado. Então, eu acredito que sim, que aproximou o público, que quebrou aquele gelo que tinha, sabe, do museu ser sei lá, ter essa imagem talvez um pouco elitista e tal. Eu acho que aproximou bastante. Temos outro, Augusto? Eu acho que a Isabela caiu, né? Acho que sim. Olha, tem uma pergunta. Eu acho que até ela conseguir retornar, João, você poderia tentar. É do Frederico Martins Pedroso. Tem algo sobre a história da Maria Fumaça? Tem. É difícil dizer se a gente já publicou alguma coisa, eu acredito que sim, porque a gente publica muita coisa. Mas acredito que tenha sim. Se for mexer e voltando no tempo, nas postagens do museu, eu acho que acha publicações sobre a Maria Fumaça, sim. Sobre a Maria Fumaça, sobre a EFON, né, a Estrada de Ferro Oeste de Minas, eu acho que a gente já publicou. Acredito que sim. Eu acho que até no site a gente já publicou alguma coisa sobre isso. E essas informações, João, me explica aqui, porque aí outros que têm essa dificuldade com redes sociais, como eu, mas como elas ficam disponíveis para poder acessar? Tá, então. O que está no site do museu, só acessar o endereço, Museu Regional de São João del Rei, .museus, no plural, .gov.br, né? Agora, o que está no Facebook é só você pesquisar, colocar na barrinha de pesquisa do Facebook, Museu Regional de São João del Rei, a nossa página vai aparecer, aí é só ir subindo a timeline. E no Instagram também. No Instagram é Museu Regional SJDR, né? @Museu Regional SJDR. Mas você falou uma coisa aí que foi até interessante. Eu pensei que você ia perguntar de onde vêm as informações que a gente publica, né? É uma coisa que a gente preza muito. Sempre publicar coisas muito bem embasadas, né? Sim, Então, óbvio. acontece sempre uma pesquisa, né, de Desculpa, gente. alguns dias ali pesquisando, encontrando informações, seja em páginas especializadas na internet, porque realmente tem muita coisa sobre São João del Rei, a cidade é cheia de pesquisadores, memorialistas, historiadores, que já publicaram muita coisa, e, e a própria biblioteca do museu, que é uma fonte quase inesgotável de informação para a gente. Sim, sim, essa preocupação, né, com a disseminação da informação é algo que tem que ser fundamental, sem contar a participação de colegas, né, que trabalham também com a questão da pesquisa no Sim, museu e que auxilia sim. muito nesse processo, né, João? O pessoal do educativo e da biblioteca ajuda muito a gente para fazer essa pesquisa. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente corre atrás deles. Sim, é um trabalho que tem que ser conjunto mesmo, né? Tem uma outra pergunta, né, Augusto? Olha, é Viviane Magrinelli.
assim que o isolamento social acabar, vocês pretendem manter essas ações nas redes sociais e continuar com o trabalho que teve que ser desenvolvido? Né? Acho que você pode mais do que nunca falar isso. Então, boa parte do que é desenvolvido não é por causa da pandemia, não é por causa do isolamento social. A gente já faz isso desde o final de 2015, início de 2016. Né? Toda essa publicação constante a gente faz desde aquela época. Uma coisa que eu ia falar e eu até esqueci, é que o museu hoje, né, ele não é um simples divulgador, as redes do museu, os portais do museu, os canais de comunicação, ele não é um simples divulgador de eventos e atividades do museu. Hoje nós somos um produtor de conteúdo, né? Então a gente produz conteúdo para a internet. A gente tem esse conteúdo periódico. A gente funciona lá no museu, a assessoria de comunicação funciona como uma redação jornalística, né? A gente tem pautas todos os dias para produzir. Agora, com relação às ações que foram específicas para a pandemia, né, que no caso foi exposição virtual que a gente fez, foram as lives que a gente desenvolveu, e agora em setembro o simpósio virtual, né? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente vai continuar com elas, né? Mas aí quem pode dizer muito mais é a própria Eliane. Até porque é um outro momento mesmo, né? Eu acho que esse pós-pandemia vai nos fazer pensar, repensar muitas coisas, né? Muitas questões. E com certeza não tem retorno, né, João? Nós vimos o quanto foi interessante a nossa exposição virtual, né, sobre os oratórios, os nossos debates têm sido muitíssimo interessantes, e a exemplo agora do simpósio virtual, né, que antes nós havíamos planejado para o meio presencial, e infelizmente estamos indo mantendo nos mesmos padrões, mas no meio virtual. Então, se depois nós levarmos em consideração, isso daí vai ser, não tem volta, né? Eu acho que é um mundo que está se abrindo aí de facilidades antes nunca pensado, né? Ou pensado, mas com certas restrições, eu acho. Não, com certeza. Eu acho que a gente aprendeu aí que tem um público virtual que é bem interessado. Pois é outro momento, né, que nós estamos aí vivendo hoje, não fazemos mais nada. Tem uma outra pergunta, da Ive Fermon. O manual de comunicação está disponível no site, João? Não, Ive, o manual não. Nenhum dos 3 manuais está disponível no site. O manual é mais para uso interno mesmo. Eu desenvolvi ele no ano passado para os próximos que entrassem, próximos estagiários que entrassem. Mas nada nos impede de pensar, né, em alguma coisa para o futuro. Pode sim. Também acho, né, João? A gente pode repensar esse processo, né, de publicação, né, desses manuais, dessas normas. Eu acho que é importante. A gente pode pensar nisso daí, né? Mais alguma questão, ou Augusto? E o mundo virtual ainda tem isso. Às vezes nós ficamos aqui sem ter o feedback. Né? E aí nos deixa assim meio sem ação. Mas é um processo, eu acho que a gente está avançando muito com isso. Eu acho que também pelo avançar das horas, né, do tempo, a gente já pode ir finalizando, né, e deixando aqui já um convite para a nossa próxima live, mas, acima de tudo, um convite para o nosso simpósio. Eu acho que esse simpósio vai ser muitíssimo interessante, é o nosso primeiro, como eu já disse, simpósio, reflexões acerca da identidade e identificação do Museu de São João del Rei, é um parar para repensar, para refletir, né? O evento ele contará com a presença de palestrantes renomados no campo museológico, também temos aprovadas 20 comunicações
que acontecerão nos dois últimos dias, porque o simpósio ele vai ocorrer de 21 a 25 de setembro, né, na Semana da Primavera de Museus, como eu mencionei anteriormente. Então, serão 5 dias que nós esperamos estar contribuindo, né, e também esperando a contribuição de todos. O evento ele é gratuito, né, nós vamos também fornecer certificados de participação, enfim, todas as informações estão lá no nosso site, nas nossas redes sociais, né, João? Exatamente. E aí, assim, eu deixo até para o João fazer o encerramento aí. Vou agradecendo desde já a participação de todos, tá? Palavra sua, João. Bom, antes de despedir, eu quero despedir pela Isabela, que ela mandou mensagem aqui agora que não está conseguindo entrar mais, ela caiu, já tentou várias vezes entrar e não conseguiu. Então, ela está agradecendo todo mundo que assistiu. Eu também só queria agradecer também todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que mandou pergunta, enfim, que foi nossa audiência aí durante essa live de hoje. E, bom, muito obrigado a todo mundo e acompanhe a gente sempre pela internet, pelas redes sociais, né? Só procurar a gente aí, Museu Regional de São João del Rei. Gente, uma boa tarde, até a próxima, viu? Boa Tudo de tarde, até bom. mais. Até mais. Obrigada, João. Obrigada, Isabela. Eu que Obrigada a agradeço. todos.